Vamos. Marília tem razão, Rubens, vamos nos apressar. Vamos. Quero que a nossa oração de Natal seja feita pontualmente à meia-noite. Após mais ou menos 4 horas de contato e diálogo, conseguiram retornar ao lar acompanhados de 20 crianças. Meia-noite do dia 24 de dezembro. A mesa do grande refeitório, cuidadosamente arrumada para a ocasião, acolhia todos aqueles seres que, esquecidos de suas dores, tormentos e angústias pessoais, se uniam como uma grande família e se entregavam inteiros e felizes à tarefa do amor fraternal. Rubens, emocionado, levantou-se e iniciou o colóquio com Deus. Meu Pai e meu Criador, somos gratos por nos ter mostrado a luz da verdade e do amor. Para nós nesse momento não nos machuca o passado de dor e tristezas, porque conseguimos enxergar através dos olhinhos infantis a esperança no futuro promissor. Se somos escolhidos para impedir que essa esperança se desfaça nos corações de nossos irmãozinhos, agradecidos estamos por esta oportunidade única de servir. Sabemos que as lágrimas se secam com o trabalho edificante e nobre feito desinteressadamente em favor daqueles que necessitam de amparo, de alguém que lhes mostre o caminho e as possibilidades existentes dentro deles mesmos. Aprendemos, Senhor, que aquele que serve acima do dever encontrou o caminho da verdadeira felicidade, e esta felicidade que almejamos. Que o amor possa sempre enxugar as nossas lágrimas para que nossos olhos e nosso coração possam ver e sentir onde o Senhor está, por meio do esquecimento do nosso próprio sofrimento, cumprindo a difícil, mas sublime tarefa da caridade em todas as suas formas. Com a vossa bênção, meu Pai, iniciamos hoje, na noite de Natal, a nossa caminhada. Pequenos flocos de luzes desciam sobre as cabeças daquelas pessoas que, fortalecidas pelo desejo autêntico de servir, viviam a plenitude do amor. As crianças limpas, vestidas com cuidado e bem penteadas, não conseguiam desviar os olhinhos daquela mesa farta, com comida quente e guloseimas saborosas. A grande jornada se iniciava. Nascia o lar de Isabela. Novos tempos. Marília e Paulo caminhavam lado a lado por entre as alamedas do Parque Municipal. O tempo passara rápido. 6 anos desde a inauguração do lar de Isabela. Experimentavam em seus corações sentimentos contraditórios, que se misturavam, causando emoções intensas. Tudo mudara. Laura e Pedro realmente se transferiram para outra cidade a fim de preservar a vida de Marcos e hoje, sabiam, viviam em harmonia por conta da recuperação do filho que, completamente restabelecido, voltara a estudar e trabalhar sem nunca mais ter dado motivos de lágrimas para seus pais. André prestou vestibular em uma cidade próxima e cursava o 2º ano de medicina, com intenção de se especializar em psiquiatria. Laís, noiva de Renato, não quisera fazer nenhum curso universitário e empregava seu tempo auxiliando Marília na administração do lar de Isabela, tarefa que sua mãe assumira desde a desencarnação de Rubens há 6 meses. O lar contava com 30 crianças, e tudo seguia conforme o desejo e a orientação de seu fundador, Dr. Rubens. Marília fazia questão de continuar o trabalho de seu grande e inesquecível amigo e se esforçava ao máximo para que o lar não se desviasse do propósito traçado por Rubens: amor. Simplesmente amor. Hoje, sinto-me um pouco triste, Paulo. A saudade de todas as pessoas que amo dói em meu coração, machuca minha alma e, às vezes, me fragilizo. Eu sei, querida, sei muito bem como é isso. De repente nos vimos sozinhos, mas não podemos nos esquecer das palavras sensatas do nosso querido amigo que partiu tão cedo e tantos ensinamentos nos deixou. A distância existe para os olhos, não para o coração, isso mesmo. Temos sempre de agradecer a Deus por ter colocado em nosso caminho pessoas que amamos e que nos amam também, não importa se neste ou no reino de Deus, importa que nos amam, tenho certeza disso. Sem esquecer o carinho que recebemos das crianças e dos funcionários do lar.
Paulo, quando vejo minha mãe e Dona Ana, já com idade avançada, mas felizes por estarem cooperando no atendimento às crianças, não posso deixar de me sentir feliz. Paulo delicadamente segurou as mãos de sua esposa. Marília olhou-o com ternura e seu coração sensível agradeceu ao Criador por ter colocado ao seu lado companheiro tão amoroso. Os dois não podiam ver nem sentir, mas ao lado deles caminhavam felizes dois espíritos que agradeciam ao Pai o fato de pessoas tão queridas terem aprendido e conseguido enxugar suas lágrimas por meio do amor, Fábio e Isabela. Muitas vezes acreditamos estar completamente sós, e, no entanto, temos mais companhia do que podemos imaginar. Se nosso coração se nutre de sentimentos generosos, bons e edificantes, é natural que atraia para junto de si espíritos também generosos e bons, que são sensíveis a esses sentimentos. É a lei da afinidade. Estas companhias, esta proximidade de espíritos elevados, que sentem e espalham o bem por onde passam, traz-nos uma sensação gostosa de paz e tranquilidade. Inspiram-nos pensamentos nobres, conduzindo-nos sem que possamos perceber, para atitudes dignas, elevadas e fraternas. Os bons espíritos nos aconselham sempre o bem e lamentam, tentando nos ajudar quando estamos prestes a cair em atos inconsequentes. Nosso comportamento digno frente à vida faz com que conquistemos a simpatia dos bons espíritos. Mas também é verdade que, assim como atraímos os bons espíritos com nossa prudência e amor, atraímos os levianos, os inconsequentes e os maus, quando praticamos ações desastrosas, levianas e inconsequentes. Assim como Fábio e Isabela amparam Paulo e Marília, todos os encarnados recebem de Deus a bênção de ter ao seu lado espíritos protetores que os auxiliam. Cabe a cada um atrair a companhia que se afina com sua maneira de pensar e de agir, irmão Ivo. Os bons espíritos não aconselham senão o bem, cabe a vós distinguir. Os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e é por isso que passas pelas provas do mal até chegar ao bem. Nossa missão é a de te pôr no bom caminho, e quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas, pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal. Quando têm a vontade de o cometer, eles não podem ajudar-te no mal senão quando tu desejas o mal. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros, que tratarão de influenciar para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. É assim que Deus deu à nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir, e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Livro dos Espíritos, capítulo 9, item 464 e 466. Marília e Paulo prosseguiam em seu passeio. Muitas cenas do passado desfilavam em suas mentes. Lágrimas, sorrisos, esperanças e desesperos. Quantas histórias no grande livro da vida. Quanto sofremos, não, Paulo? Sim, Marília. Mas não é hora de trazermos de volta nossas angústias passadas, agora é hora de nos conscientizar de que conseguimos enxugar nossas lágrimas. Veja, querida, nossos olhos estão secos, e nosso amor está vivo, dando-nos forças para continuar o trabalho de um grande homem e de um grande amigo. Tem razão, meu amor, para mim não resta a menor dúvida. Cada criança que abracei, cada mão que estendi em direção ao meu próximo corresponde a uma lágrima que secoei, e são esses olhos secos da lágrima da dor que posso umedecer com as lágrimas da emoção. Querida, você fala como nosso querido amigo Rubens. Fico feliz em ouvi-la. Doutor Rubens. Com certeza hoje goza a alegria dos justos, a paz dos sensatos e o amor dos sensíveis. Vou lhe dizer uma coisa, Paulo.
Todo aquele que de uma forma ou de outra conviveu com o Dr. Rubens jamais conseguiu permanecer o mesmo. Ninguém conseguiu ficar indiferente às suas demonstrações de amor fraternal e aos seus exemplos de generosidade. E sem olhar para os espinhos que lhe sangravam os pés. Vamos, querida. Vamos continuar seguindo seu exemplo. É hora de passarmos no lar e conferir se tudo está indo bem. Sim, vamos. Paulo e Marília seguiram de mãos dadas rumo ao dever que os chamava. O sol se escondia e projetava ainda naquelas alamedas seus últimos raios, aquecendo o planeta como que acariciando todas as criaturas, filhos de Deus. Para que o mundo possa sofrer uma melhora, o equilíbrio e a paz que todos nós almejamos, é necessário que todos estejamos juntos e preocupados também com o bem-estar do semelhante. Damos carinho para as pessoas que amamos, mas, para os outros que dizemos não conhecer nem o necessário para que possam viver com dignidade, existem dores muito penosas, e uma delas é o abandono e o descaso. A vida é cheia de desafios e não devemos fugir deles, porque grandes obras nascem da superação desses desafios. Amparar os desvalidos, ser doador de suor trabalhando em prol de uma comunidade necessitada, dos irmãos que padecem de fome, frio, sem ter o mínimo necessário para uma vida digna e menos sofrida, é um desafio que precisa ser vencido se quisermos realizar o sonho de um mundo melhor. Deus nos deu, por meio de Jesus, todos os ensinamentos e esclarecimentos que nos levam ao encontro da luz e da verdade. Por que fugimos deles? Qual a razão que nos impede de vencer a nós mesmos, extirpando da nossa alma os sentimentos mesquinhos que nos transformam em seres pequenos, seres que se colocam no centro do universo e esperam que o mundo gire em torno mesmo? É hora de reflexão. É hora de repensar e enxugar as próprias lágrimas, e redescobrir a vida e as belezas com as quais ela nos presenteia quando aprendemos a amar de verdade, transformando nosso coração na grande casa de Deus. Uma nova vida. No mundo espiritual, como está passando, Rubens? Sinto-me muito bem, irmão Jacob. Tão bem que gostaria de solicitar do mais alta autorização para poder me dedicar a algum trabalho. Ainda é muito cedo, Rubens, você tem somente 6 meses de retorno da Terra. É prudente que aguarde um pouco e se fortaleça mais. Tudo no seu devido tempo. Compreendo, exclamou Rubens um pouco desapontado. Não fique desapontado, Rubens, compreende e confie. Tudo na espiritualidade é bem planejado e feito com a finalidade de levar benefício a quem faz e a quem recebe. Desculpe-me. Só uma questão me angustia, trazendo-me às vezes um certo desconforto. E qual é, Rubens? A razão pela qual ainda não me encontrei com meus entes queridos, minha esposa, meus filhos e, principalmente, Isabela, e mesmo Fábio, que é filho de 2 grandes amigos meus. Porque ninguém veio ainda me ver. Alguns deles já vieram lhe ver, Rubens. Inclusive lhes deram boas-vindas assim que chegou. Mas não me recordo. Como já lhe disse, tudo o que acontece no momento exato que deve acontecer. Você estava ainda sonolento, por esta razão não se recorda. Mas virão ter com você novamente, é só aguardar com paciência. Neutralize sua ansiedade e, como já disse, confie. Mas todos estão bem? Claro, Rubens. Todos estão bem, seguindo seu caminho de evolução, trabalhando na seara de Jesus, enfim, dentro do equilíbrio e da paz, cada um no lugar que deve estar. Obrigado, irmão Jacob. Suas palavras me tranquilizam. Agora descanse, Rubens. Ore a Jesus, entregue-se sem reservas ao divino amigo, tudo segue seu curso normal. Você fez por merecer um retorno tranquilo, sempre foi justo e bom, chegou o momento da colheita. Assim que Jacob saiu, Rubens deixou-se vagar em seus pensamentos. Sempre acreditara na vida futura, mas não imaginava que tudo fosse tão real. Olhava-se e via seu corpo igual ao que tinha na terra, quando encarnado, mas havia algo diferente,
Era mais leve, etéreo, sutil e admirava-se de não poder apalpá-lo. Lembro-me da doutrina espírita, especialmente do Livro dos Espíritos, dizia para si mesmo. Este deve ser o perispírito. Realmente é verdade, sinto-me vivo, penso, sinto e raciocino, meus sentimentos são os mesmos. Tudo é verdade. Durante a vida o espírito está ligado ao corpo pelo seu envoltório semimaterial ao perispírito. A morte é apenas a destruição do corpo, e não desse envoltório, que se separa do corpo quando cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte o desprendimento do espírito não se completa subitamente, ele se separa gradualmente, com lentidão variável, segundo os indivíduos. Para uns é bastante rápido e pode dizer-se que o momento da morte é também o da libertação, que se verifica logo após. Em outros, porém, sobretudo naqueles para quem a vida foi toda material e sensual, o desprendimento é muito mais demorado, e dura às vezes alguns dias, semanas e até mesmo meses, o que não implica a existência no corpo de nenhuma vitalidade, nem a possibilidade de retorno à vida, mas a simples persistência de uma afinidade entre o corpo e o espírito, afinidade que está sempre na razão da preponderância que, durante a vida, o espírito deu à matéria. É lógico admitir que, quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais sofrerá para separar-se dela. Por outro lado, a atividade intelectual e moral e a elevação dos pensamentos operam um começo de desprendimento, mesmo durante a vida corpórea, e quando a morte chega é quase instantânea. Este é o resultado dos estudos efetuados sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que persiste, em alguns indivíduos, entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, porque o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Este caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de morte, verificando-se em alguns suicídios. Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 2, pergunta 155ª. Fábio e Isabela acabavam de sair de uma palestra do irmão Jeremias, e comentavam com outros espíritos afins o teor dos ensinamentos contidos na grande sabedoria de Jeremias. Nestes anos todos que me encontro na erraticidade, aprendi muitas coisas, me fortaleci e estou me preparando para uma nova encarnação. Mas, hoje, ouvindo a explanação do querido irmão Jeremias, tomei a consciência definitiva da importância do amor na construção da nossa evolução espiritual. Espero não me esquecer disso na minha nova experiência na Terra. É verdade, Fábio, se não existir amor, não existirá transformação, pois somente este sentimento traz consigo a compreensão, o altruísmo, a generosidade e acima de tudo a bondade e a benevolência em relação ao convívio com o semelhante, disse Isabela. Anos atrás, por ocasião do meu retorno da Terra, sofri muito com o desespero de minha mãe, sua inconformação e seu afastamento de Deus. Esta sua atitude impedia-me de me adequar à minha nova vida. A cada lamento queria voltar e ajudá-la, mas não tinha ainda condições de fazer nada por ela, então me desequilibrava no afã de querer retornar ao meu lar terreno. Carla, uma garota de 17 anos, desencarnada por causa de uma leucemia, confidenciou aos amigos. O que você está dizendo é bem verdade, Fábio. Comigo aconteceu algo parecido. Meus pais não se conformaram com a separação e se afastaram de Deus, completamente, culpando-o pelo sofrimento que passavam. Gritavam, blasfemavam contra o Criador, enfim, cada vez mais impediam-me de encontrar a paz com a aceitação do meu desencarne. Sofri muito, até que, por misericórdia do divino amigo, fui agraciada com a bênção divina. Isolaram-me para que nenhum grito de desespero ou chamamento de meus pais pudessem chegar até meu espírito. Como fizeram isso? Não sei, Isabela, como se faz isso eu não sei. O que sei é que fui recebendo tratamento, orientação,
Aos poucos fui me entregando à prece, aceitando minha nova situação e encontrei meu equilíbrio e minha paz. Quanto tempo durou a inconformação de seus pais? Perguntou Fábio. 5 anos, Fábio. 5 longos anos. Somente há 2 anos é que eles se conformaram e seguem a vida em harmonia. E como aconteceu esta aceitação, veio a compreensão de que precisamos aceitar a vontade de Deus, que a separação acontecerá um dia para todos. É a única certeza que temos quando estamos encarnados, que o retorno acontecerá para todos. Bem, uma vizinha de meus pais é espírita, conhecedora e praticante da doutrina espírita em toda a sua pureza. Com paciência e carinho, deu-lhes assistência até que um dia conseguiu levá-los ao centro espírita que frequenta. Devagar foram tomando conhecimento da vida futura, que a morte não existe, que a chama da vida não se extingue, apenas se transforma. Deus não iria criar seus filhos para posteriormente acabar com eles. O espírito é eterno e aqueles que partem continuam existindo em alguma morada da casa do Pai, nutrindo o mesmo sentimento de amor para com seus entes queridos que na terra ficaram. O reino de Deus é infinito e nele existem muitas moradas. Com minha mãe também foi assim, Carla. Ela caiu no desespero e na depressão. Se não fosse o pai de Isabela, o querido e bondoso Dr. Rubens, minha mãe não teria encontrado o caminho de volta. É por isso, Isabela, que quando soube do retorno de seu pai, quis logo estar com você, para junto com você agradecer a ele o bem que fez a minha mãe e a mim. Solicitei autorização para isso, no que fui atendido. Veja você, Fábio. Meu pai ajudou tanto a sua mãe e, no entanto, quando retornei, foi sua mãe quem o auxiliou a retomar sua esperança e sua vida de amor. É verdade, eles conseguiram enxugar suas lágrimas baseados no amor que constrói. O ser humano sempre desequilibra quando o coração é atingido. É por isso que necessitamos prestar muita atenção em nossas reações diante de um grande sofrimento. Nunca se deve fechar as portas para o amor de Deus, pois somente esse amor nos traz a consolação e o entendimento para os desígnios divinos. Entregar-se ao desespero desarrazoado e negar a fé que se diz ter, é permitir a ausência de Deus em seu coração, disse Isabela. Nossos parentes que ficam se esquecem de que, quando enviam para nós pensamentos de amor e saudade, esta lembrança nos deixa mais felizes, aumenta o nosso bem-estar e, para aqueles que ainda não encontraram a felicidade no reino de Deus, e sofrem, serve-lhes de alívio, e é um bálsamo para suas dores. A alma no instante da morte volta a ser espírito e retorna ao mundo dos espíritos, que ela havia deixado temporariamente. A sua individualidade, ela não a perde jamais. Esta individualidade ela constata por meio de um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, seu perispírito. O espírito leva a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargor, segundo o emprego que tenha dado à sua vida. Quanto mais pura ela for, mais compreenderá a futilidade daquilo que deixou na terra. A prova da individualidade da alma, nós a temos pelas comunicações que obtemos. Se não estiverdes cegos, vereis, e se não estiverdes surdos, ouvireis, pois frequentemente uma voz vos fala e vos revela a existência de um ser que está ao vosso redor. A separação da alma e do corpo não é dolorosa. O corpo, frequentemente sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim do seu exílio. A partir do momento que se desligam os liames que a retinham, a alma se desprende gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse liberto. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco dos seus liames, eles se soltam e não se rompem. Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 2.
Pergunta 154 e seguintes. O irmão Jacob autorizou que fôssemos visitar seu pai, Isabela. Disse-me que ele se encontra preparado para o encontro com você. Isabela sentiu uma imensa alegria tomar conta de todo o seu ser. Fábio, você não sabe quanto esperava por este encontro. Vamos. Antes preciso lhe dizer que o irmão Jacob pediu que controlasse sua ansiedade, e não comentasse nada sobre sua mãe e seus dois irmãos. Uma sombra de tristeza bateu o semblante risonho de Isabela. Por quê, Fábio? Não sei lhe responder, Isabela, mas devemos sempre acatar e respeitar as orientações dos nossos superiores. Sempre existe uma causa justa. Está certo. Vamos, então. Quer nos acompanhar, Carla? Perguntou delicadamente Fábio. Obrigada, amigos, mas não posso. Tenho uma tarefa a cumprir. Então, até mais tarde. Até mais tarde. Fábio e Isabela seguiram ao encontro de Rubens. Isabela esforçava-se para se equilibrar, controlando sua ansiedade e expectativa. Reencontro. Rubens imerso em suas reflexões. A paz reinava naquele quarto onde abrigava um espírito que, vencendo todas as provas às quais fora submetido na sua trajetória na Terra, conseguira se firmar como um vencedor. Demonstrar amor e generosidade, não questionar os desígnios de Deus e, mesmo quando seu coração abatido por mais uma prova de separação se inclinara ao desânimo, conseguira mais uma vez se reerguer e secar suas lágrimas sempre em favor do semelhante. Isabela sentiu uma ternura imensa invadir todo o seu ser. Fora aquele espírito que estivera ao seu lado nos seus anos terrenos, que a amara e auxiliara a superar as limitações de seu corpo físico preso a uma cadeira de rodas. Fábio conseguia compartilhar de toda a sua emoção, afinal, fora ele quem levantara sua mãe e mostrara-lhe as maravilhas da fé e da aceitação da vontade de Deus. Quando tomamos consciência de que esta vontade é soberana e que jamais poderemos mudar. Esta é a grande sabedoria, tomar consciência do que podemos e devemos fazer para modificar certas situações que estão ao nosso alcance e aceitar com fé e subserviência ao Criador, quando não conseguimos entender as razões e os porquês das dores que sofremos, e nas quais não podemos interferir. Rubens percebeu a presença dos dois espíritos e virou-se. Todo o seu ser iluminou-se de alegria e emoção ao ver a filha querida. Isabela. Sou eu sim, papai. Graças ao Senhor nos reencontramos. Esta é a grande bênção, poder estar novamente junto daqueles que amamos e que o deixamos na terra. Ao olhar indagador de Rubens, Isabela disse. Este é Fábio, pai. Lembra-se dele? O filho de Marília e Paulo. Somos grandes amigos. E voltando-se para Fábio perguntou-lhe, não somos Fábio? Claro, Isabela. Que prazer reencontrá-lo, Fábio. Tenho grande estima por seus pais terrenos. São espíritos lutadores e que estão dando continuidade à tarefa que deixei na terra. Posso dizer-lhe que sinto por você a mesma estima e afeto que cresce ao saber de sua amizade por Isabela. É uma bênção que recebo neste instante. O Espírito encontra imediatamente aqueles que conheceu na terra e que morreram antes dele. Sim, segundo a afeição que tinham mantido reciprocamente. Quase sempre eles o vêm receber na sua volta ao mundo dos espíritos, e o ajudam a libertar-se das faixas da matéria. Vê também muitos que havia perdido de vista durante a passagem pela terra, vê os que estão na erraticidade, bem como os que se encontram encarnados, que vai visitar. Livro dos Espíritos, capítulo 3, item 2, pergunta 160. Enquanto os três espíritos se deliciavam com o encontro tão esperado, entrou no quarto de Rubens um irmão até então desconhecido para ele. Posso fazer parte deste momento de união e afeto? Perguntou sorrindo. Claro, apressou-se Rubens a responder. Hoje é um dia muito feliz para mim. Jesus está me agraciando com uma bênção ao permitir meu encontro com Isabela e Fábio.
Sinto a felicidade de vocês pela paz reinante neste recinto. Percebendo o desejo de Rubens de identificá-lo, apressou-se a se apresentar. Sou Horácio, discípulo do irmão Jacob. Acompanhei ao lado do meu querido mestre em sua trajetória de lutas e vitórias, Dr. Rubens. Solicitei aos superiores a permissão de acompanhá-lo na sua caminhada terrena, no que fui atendido. Conheci-o quando encarnado e sabia que poderia aprender muito com o Senhor. A sua generosidade, o seu amor espontâneo pelo semelhante atingiram o meu coração e nunca o esqueci. Rubens surpreendeu-se. Não se lembrava de tê-lo conhecido na terra. Não se questione nem se sinta embaraçado, não se lembra mesmo de mim. Esta é a característica do bem feito por um impulso generoso. Aquele que o faz nada cobra, não exige recompensa e esquece o ato de bondade praticado, não por descaso, mas por saber que foi um dever cumprido, o amor executado por conta da aceitação e da compreensão dos ensinamentos de Jesus. Só age assim aquele que se sente seguro na fé. Hoje vim agradecer-lhe. Rubens estava estupefato. Realmente não se lembrava de nenhuma situação em que Horácio estivesse envolvido. Perdoe-me, mas poderia me dizer de onde me conhece? Claro. Vim aqui para agradecer-lhe. Diante da interrogação de Rubens, Horácio iniciou sua narrativa. Quando da minha estada na terra, contraí matrimônio com Lucila. Moça de classe média, bonita, estudada, simpática, enfim, para mim possuía todas as qualidades com as quais eu sonhava na mulher que iria ser minha companheira e mãe de meus filhos. Apaixonei-me perdidamente. Namoramos durante 1 ano e meio e nos casamos. No início tudo parecia caminhar de acordo com os meus sonhos, e me senti o homem mais feliz e afortunado do mundo. Todos os meus desejos pareciam se realizar e para que meu universo de felicidade se completasse só faltava uma criança a me chamar de pai. Lucila parecia comungar com minha aspiração. Após 8 meses de casamento, comecei a notar em Lucila uma irritação notoriamente visível. Questionada sobre a razão desta mudança de comportamento, respondeu-me estar grávida. Quase enlouqueci de tanta felicidade. Meu maior sonho iria se tornar realidade. Peguei-a no colo e a beijei com carinho e profundo amor. Não podia imaginar que o mesmo não acontecia com Lucila. Passou-se 1 mês. Certo dia, ao regressar do trabalho, encontrei-a acamada, pálida e fraca. Assustado, quis inteirar-me do que acontecera para deixá-la naquele estado. Perdi o bebê, respondeu-me. Com o rosto entre as mãos chorei como uma criança, mas logo tentei acalmá-la dizendo que Deus enviaria outra criança para nos alegrar. Lucila piorou. Sem demora levei-a ao hospital mais próximo onde, internada, recebeu o atendimento necessário, mas, apesar da habilidade do médico, seu estado piorou. Meu desespero era quase incontrolável. Senhor Horácio, disse-me o médico como foi permitir que sua esposa fizesse o aborto? Aborto? Sim. É com mãos incapazes, curiosas, que matam sem escrúpulos. Seu estado é grave, completou. Diante da minha perplexidade o doutor percebeu que de nada eu tinha conhecimento. Lucila pressentiu seu fim. Chamando-me disse-me com voz fraca, mas sem demonstrar nenhum arrependimento ou emoção. Não sofra, não chore nem se desespere Horácio, o filho não era seu. Meu mundo desmoronou mais uma vez, levando com ele minha alegria, minha esperança e a minha fé na vida e em Deus. Quase num sussurro perguntei. Por quê, Lucila? Porque conheci outro homem e me apaixonei perdidamente por ele. Em 8 meses você deixou de me amar. Eu nunca fui apaixonada por você, Horácio. Casei-me porque vi em você um porto seguro. Naquele momento foi como se meu coração se petrificasse. A revolta e o ódio se instalaram em mim, impedindo-me de sentir qualquer outro sentimento que não fosse o rancor. Lucila desencanou e levou com ela qualquer possibilidade de vida em mim.
Comecei a beber. Perdi o emprego, a dignidade e os amigos. Em uma das minhas insanidades alcoólicas, encaminharam-me para seu hospital, Dr. Rubens. Foi o senhor, com seu conhecimento médico e sua grande capacidade de compreender as fraquezas do próximo e amá-lo mesmo assim, quem me adotou como filho. Tratou-me como a uma criança perdida, mostrou-me o rumo a seguir, devolveu-me com sua generosidade a consciência de que necessitamos prosseguir mesmo, e principalmente, quando a dor nos visita. Ensinou-me que é nessa hora que damos testemunho de que nossa fé é real, que a presença de Deus em nós é verdadeira. Foi o Senhor quem me mostrou tudo isso, quem me acompanhou e me reergueu no momento em que me faltou o estímulo. Voltei a trabalhar, reconquistei minha autoestima e reconstruí minha vida. Dediquei-me a aprender o Evangelho de Cristo e consegui ver a vida com olhos de esperança e otimismo. Sou-lhe muito grato por isso. Você se casou de novo? Não, Isabela. Após 6 anos desse acontecimento, desencarnei por causa de um acidente de carro. Hoje sei o porquê de tudo o que me aconteceu e agradeço a Deus e ao querido Mestre Jesus ter permitido que eu tivesse um mestre como o irmão Jacob. Rubens se emocionou. Não me agradeça, Horácio, o mérito é todo seu. Tudo o que lhe disse estava intrínseco em seu ser. Mas foi o Senhor quem me fez enxergar. Foi o Senhor quem tirou de dentro de mim o que sufoquei com meu ódio. Enquanto muitos criticavam e me chamavam de bêbado, o Senhor se apiedou de mim e auxiliou para que eu me reencontrasse. Bem, disse Fábio Traço, mais uma vez tomamos consciência do poder de Jesus em nossa vida, quando permitimos a entrada desse amor infinito no nosso coração. Obrigado, Horácio. Fico feliz por ter de alguma forma colaborado com você no momento difícil pelo qual passou. Rubens calou-se. Diante do silêncio do pai, Isabela lhe perguntou. O que foi, pai? Ficou pensativo. Não se sente bem? Quer descansar? É que ainda não entendi por que minha esposa e meus outros filhos não vieram ainda a me ver. Foi Horácio quem respondeu. Meu amigo, nada acontece antes do momento certo. As leis são respeitadas. Nosso querido Jacob se encarregará de tudo. As coisas na espiritualidade acontecem, não para satisfazer curiosidades, mas para trazer benefícios. Tenha calma e confiança. Nós vamos nos retirar. Aproveite-se e entregue a prece que nos acalma e equilibra. Assim que Fábio, Isabela e Horácio se retiraram, Rubens ajoelhou-se em frente a um lindo quadro de Maria de Nazaré e orou. Graças vos dou, Mãe de Jesus, e ajoelhado aos vossos pés entrego meu coração agradecido pelas bênçãos recebidas durante a minha estada na vida física e agora que me encontro de volta à pátria espiritual. Curvo-me diante de vossa grandeza e, humilde, vos suplico, permita-me o reencontro com aquela que foi minha companheira na vida terrena, assim como com meus 2 filhos que com ela retornaram à casa do Senhor. Sinto meu espírito inquieto e ansioso, mas, se ainda não for o momento propício, aceito a vossa vontade como soberana e aguardo a hora do chamado como menor de vossos filhos. Assim seja. Todo o quarto estava inundado por uma luz violeta que envolvia Rubens e acalmava seu espírito. Rubens e Júlia. Rubens estudava o Evangelho, usufruindo da doce paz, reinante no parque arborizado e florido. O sussurrar da água descendo pela cascata convidava a meditação. 2 meses passaram desde o encontro com Isabela. Rubens aguardava com paciência a realização de seu sonho de se reencontrar com Júlia e os filhos, Francisco e Carlos. Sabia, por meio de Fábio e Isabela, que na terra todos os amigos estavam bem. O lar de Isabela cada dia se firmava como um exemplo de amor e fraternidade, graças aos esforços de todos que ali trabalhavam, especialmente Maria e Paulo. Somente a saudade de Júlia e dos filhos perturbava ainda seu espírito. Posso me sentar? Rubens olhou e esboçou um largo sorriso. Claro, irmão Jacob, sua presença só me traz alegria.
Tenho boas notícias para você. Quais? Vou levá-lo ao encontro de Júlia. Rubens sentiu uma leve vertigem. Mal podia controlar sua emoção. Quando? Perguntou timidamente. Agora. Agora. Sim. Por que não? A não ser que não queira ir. Não brinque comigo, irmão Jacob. Sabe que é meu sonho, desde que aqui cheguei a encontrar Júlia. Se estiver preparado, podemos ir. Espere. Como ela está? Jacob percebeu tremor e ansiedade em Rubens. É como eu pensava, exclamou. E é melhor que saiba a história de Júlia antes de encontrá-la. Creio que assim manterá o equilíbrio para seu próprio benefício. Sente-se, vamos conversar. Rubens, obedecendo, sentou-se e aguardou. Meu caro amigo, iniciou Jacob traço, nem tudo ocorre da maneira que imaginamos. A cabeça de cada um responde à crença que cada um agasalha em seu ser. O que acreditamos ser verdade nem sempre é. E se não damos nenhuma chance a nós mesmos para que esta pseudo-verdade se desmistifique, fechando nossos ouvidos às explicações que poderiam trazer a consciência de que estamos errados, caímos em um engano destrutivo e perigoso, que pode nos levar a anos de sofrimento e amargura. Isto aconteceu com nossa querida irmã Júlia. O acidente que a trouxe com seus filhos de volta à casa espiritual seguiu apenas o curso natural do planejamento espiritual. Não consigo entender, irmão Jacob. Júlia, assim como Francisco e Carlos, foi logo socorrida e levada para o Hospital Maria de Nazaré. Ficou adormecida por 4 meses. Assim que acordou, apesar de todo o acompanhamento necessário, desequilibrou-se e recusou qualquer auxílio. Sentia-se responsável pelo acidente, culpou-se de uma maneira tão severa que nada conseguia penetrar seu coração. Começou a sentir medo, principalmente de você, pois acreditava que iria castigá-la por ter matado seus filhos. Quis ir embora de nossa colônia e se perdeu vagando por muitos anos, tentando se punir por um mal de que não tinha culpa nenhuma. Entrou em demência profunda e mais parecia uma andarilha, sem rumo, sem destino, sem Deus. Quando Isabela retornou, assim que tomou conhecimento do estado deplorável da mãe, e se sentiu capaz, solicitou permissão para acompanhar uma equipe socorrista e com ela foi à busca de Júlia. Júlia não a reconheceu de imediato, mas, cansada, e tocada pela vibração terna e amorosa de Isabela, pediu ajuda. Foi recolhida e trazida novamente ao hospital onde começou um tratamento para fazê-la voltar à sua realidade. Tudo foi muito lento, respeitando o tempo de Júlia. Posteriormente reconheceu a filha e docilmente entregou-se ao amor de Jesus, aceitando com passividade todas as orientações, os passes que a fortaleciam, enfim, os medicamentos para recobrar seu equilíbrio. Já estava fortalecida e em paz, quando soube do seu retorno. O antigo medo voltou. Estes meses todos Isabela e Fábio, assistidos pelo Dr. Danilo, querido irmão colaborador eficiente do hospital, cuidaram dela com dedicação e desvelo. Hoje ela se sente segura para encontrar você, mas é muito importante a maneira como você se comportará com ela. Eu a amo, irmão Jacob, e jamais a acusei de culpa alguma. Eu sei. Mas ela não sabe que em nenhum momento você a culpou. Quero apenas que não passe para ela nenhum sentimento de frustração ou qualquer outro que possa desencadear seu desequilíbrio novamente. Júlia é um espírito fraco, Rubens, e você já aprendeu a compreender as fragilidades e fraquezas dos outros. Mas por que se culpou tanto? Na perícia ficou provado que a culpa tinha sido toda do motorista do caminhão, que transitava na contramão. Ela não teve culpa de nada, foi uma vítima. Você sabe disso e nós também, Rubens. As mortes violentas trazem frequentemente perturbações muito grandes para o espírito que é surpreendido com a separação inesperada. Júlia culpou-se da morte de Francisco e Carlos. Foi a maneira que ela mesma encontrou de se punir.
E por isso que devemos ter muito cuidado com nossas crenças. Nosso cérebro sempre encontra um jeito de nos satisfazer. Irmão Jacob, Francisco e Carlos, quando poderei estar com eles? Você poderá vê-los em outro corpo físico. Rubens, encontram-se reencarnados. Reencarnados? Sim. Reencarnaram em um lar espírita, família simples, que tem como ideal de vida exercitar o amor fraternal. Moram em uma cidade pequena do interior de Santa Catarina e são novamente irmãos consanguíneos. Francisco hoje se chama Gabriel e está com 4 anos de idade. Carlos é Rafael e conta 2 aninhos. Vivem felizes e levaram como proposta de vida uma importante tarefa social junto à comunidade de sua cidade. Entristeço-me por não poder estar com eles, vê-los mais uma vez como meus filhos, mas alegro-me pelo fato de terem conseguido nova oportunidade de se reencarnar, relativamente em um curto espaço de tempo e preparados para uma tarefa importante junto ao Evangelho de Jesus. Eles sofreram muito quando retornaram com Júlia. Não, Rubens. São 2 espíritos esclarecidos, firmes em seus propósitos do bem e muito bem alicerçados na fé. Não tardaram a se equilibrar e a recordar o porquê de tudo acontecer daquela forma. Ficaram felizes por terem cumprido de maneira satisfatória a proposta daquela encarnação, que era auxiliar um grande e estimado amigo, você. Jacob percebeu a expressão de Rubens e captou seu pensamento. Diga-me sem constrangimento, amigo, o que gostaria de saber. Ocorreu-me então que tudo era uma prova para mim e não para eles. É verdade. Alegro-me que tenha percebido sozinho. Mas e Júlia? Se ela também se propôs a me auxiliar, por que no retorno entrou em desequilíbrio? Júlia é um espírito bom, porém fraco. A atitude dela foi inesperada também para nós. Ficamos surpresos. Ela mesma solicitou permissão para ajudá-lo nesta prova, antes de se reencarnar. Em uma encarnação passada foi sua mãe terrena e, por conta do grande amor que sentia por você, quis ajudá-la a vencer suas más tendências. Tendências essas que ela mesma alimentou com uma educação fraca e sem pulso. Não combateu os germes dos sentimentos mesquinhos que corroíam sua alma, e você muito errou. Por esta razão quis estar novamente com você e fazê-lo feliz dentro do amor e da sensatez, o que conseguiu, pois como marido e mulher viveram a felicidade plena. É verdade, fui muito feliz ao lado dela. Mas por que o desequilíbrio? Infelizmente, ao retornar Júlia, não entendeu e não aceitou a separação súbita, sofreu pela teimosia de não querer compreender. Culpou-se por infligir ao ser que amava tanto sofrimento, e a partir dessa crença entrou em demência. Por esta e outras razões, volto a dizer que é importante vigiar a nossa mente, o que agasalhamos dentro de nós, o que acreditamos como verdade absoluta. Todos são passíveis de erro. Por isso não se pode ser fanático nem radical demais. E como ela está agora? Feliz, equilibrada e ansiosa por ver você. Explique-me o que deveria aprender para que me fosse imposta uma prova tão dura e penosa. Esta prova não lhe foi imposta, mas escolhida por você mesmo. Quis que seu coração se sensibilizasse pelas perdas. A partir de todo esse sofrimento seu coração se abriu para entender a razão da vida. Aprendeu a perder, a amar e a compreender as fraquezas humanas. Tomou consciência da importância da fraternidade, amparou e auxiliou quantos se aproximaram de você, tornou-se melhor e mais justo, enfim, fortaleceu seu espírito na fé e extirpou a semente do orgulho e do egoísmo e, sendo assim, pôde retornar como um vencedor. Falta-me apenas uma explicação. Pergunte. Isabela, minha doce e querida Isabela. Rubens, Isabela já esteve ao seu lado em outras encarnações e sempre se gostaram muito. É um espírito forte e vencedor. Por meio dessa força, ajudou a enxergar que sempre vale a pena viver, que nenhum sofrimento ou dor pode superar o amor de Deus. Criança ainda se viu presa em uma cadeira de rodas, mas,
Mesmo assim, mostrou-lhe alegria e otimismo. Ensinou-lhe que se pode ser feliz mesmo quando os sonhos não se realizam, porque a felicidade é um estado da alma. Realmente ela foi um anjo em minha vida. Julgava que era eu quem a amparava e na realidade era ela quem me ensinava a mágica do amor. Rubens, a humanidade sofre porque insiste em idolatrar o poder e a riqueza. As conquistas e as aquisições materiais estão sempre em primeiro plano. Não consegue perceber os valores reais que se devem cultivar e insiste nos enganos que fatalmente nos levam ao sofrimento futuro. E quando isso mudará, irmão Jacob? Quando o homem aprender a amar seu semelhante como Jesus amou e exemplificou. Quando aprender a respeitar a liberdade e a limitação do seu próximo, enfim, quando entender que a casa de Deus pertence a todas as criaturas e todos têm igualmente direito a um lugar ao sol. Mas o homem não quer compartilhar, dividir, ao contrário, acostumou-se tanto a enganar, a tirar vantagem em benefício próprio que o caminho de volta cada vez se distancia mais. Tem razão. Como sou feliz e agradeço a Deus por ter conseguido vencer. Rubens, ninguém consegue vencer se não se preparar e semear para isso, e a preparação se inicia conhecendo e praticando o Evangelho de Jesus. Rubens sentia-se leve e em paz. Pensava em como tudo na espiritualidade é lógico, justo e planejado. Jacob, tirando de suas reflexões, chamou para irem ao encontro de Júlia. Rubens seguiu-o. Encerrava-se ali a trajetória de um espírito que fez da terra sua escola de amor. Sofreu, amou, evoluiu. Aprendeu a se depurar por meio da vivência do amor, enxugou suas lágrimas nos lenços sedosos do amor, acreditou que ninguém se torna sensível ao sofrimento alheio se não vivê-lo. Ninguém sabe a dor de uma lágrima se suas faces nunca foram molhadas por uma. Enfim, ninguém sabe o valor da luz se não conhecer a sombra. Este é o desfecho de uma história, de uma etapa na imensa trajetória de uma alma, mas também o início de um novo aprendizado para que a evolução se faça no infinito universo de Deus. Necessário se faz compreender a importância do amor em todas as suas formas, da fé raciocinada e da ligação plena e verdadeira com Deus para que possamos promover a nossa reforma íntima que nos aproximará mais do Criador. Não se deve ter apenas a aparência da piedade ou da bondade, mas ser realmente bom e piedoso. Nossa conduta deve ser coerente com o que se diz se pregar. Se assim não for, será apenas um fingimento. Deus quer que seus filhos o adorem com sinceridade, do fundo do coração e fazendo todo o bem que se pode fazer. Aquele que se vangloria de adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e ciumento, que é duro e implacável para com os outros ou ambicioso de bens mundanos, eu vos declaro que só tem a religião nos lábios e não no coração. Deus que tudo vê dirá: aquele que conhece a verdade é 100 vezes mais culpável do mal que faz do que o selvagem e ignorante será tratado de maneira consequente, no dia do juízo. Se um cego vos derruba ao passar, vós o desculpais, mas se é um homem que enxerga bem, vós o censurais e com razão. Os homens que se entregam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e só pensando em Deus, não têm nenhum mérito aos seus olhos, pois, se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a serem cumpridos na terra. Aquele que se consume na meditação e na contemplação nada fez de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil para a humanidade. Deus lhe pedirá contas do bem que não se tenha feito. Os cânticos não chegam a Deus senão pela porta do coração. Livro dos Espíritos, capítulo 2, perguntas 654 e seguintes. A vida prossegue. Marília brincava com a netinha no jardim de sua casa. Marina, com apenas 1 aninho, respondia às demonstrações de carinho de sua avó. Esperta, alegre e saudável, era a alegria de Paulo e Marília. Laís, ao se casar com Renato,
optara em continuar morando com seus pais, fato que proporcionou a eles uma grande satisfação. André fazia residência no hospital e, apesar da distância da cidade onde estava não ser tão grande, vinha pouco visitar os pais devido aos compromissos como médico residente. Desde a desencarnação de Inês, vítima de um infarto, Paulo e Marília sentiam-se um pouco sós em uma casa não tão espaçosa, razão pela qual Laís e Renato preferiram ficar com eles. Tudo era harmonia naquele lar que já havia experimentado o sofrimento, mas que continuara de pé, por conta do esforço e da fé existentes naquele casal. Muitas vezes o desânimo tentara encobrir a disposição com que Paulo e Marília enfrentavam seu dia a dia, mas baseados nos esclarecimentos recebidos de Rubens, esforçavam-se para não acrescentar mais problemas aos que já existiam, e logo retomavam a disposição e o ânimo para enfrentá-los. Aprenderam que não se deve acrescentar mais miséria à miséria já existente e que a pior de todas elas é a miséria espiritual, é o coração vazio de fé, pela ausência de Deus. Continuava com seu trabalho social no lar de Isabela, que a cada dia acrescentava mais luz na sua grande fraternidade. Marília, durante esses anos, enfrentara 2 cirurgias, mas, se seu corpo físico se enfraquecia, sua alma mais e mais se fortalecia pela caridade que aprendera a exercitar. Soubera pelas cartas de Laura, que chegavam regularmente, que Marcos se formara técnico em computação e estava de casamento marcado com Priscila, moça que, segundo Laura, dava demonstrações de ótimo caráter, o que deixava Laura e Pedro felizes com a escolha do filho. Muitas vezes Marília em suas reflexões revivia seu passado, todos os acontecimentos que lhe trouxeram dor e que tanto ela quanto Paulo haviam enfrentado. Percebia que na superação desses fatos ruins e conflitantes sempre fora o amor a mola mestra que os impulsionara para soluções acertadas. Lembrava-se sempre do querido amigo Rubens, que tanta importância tivera em sua vida. A cada pensamento enviava vibração de carinho e agradecimento por todo o bem que tinha feito, tanto para ela quanto para toda a sua família. Querido amigo, pensava, foi uma grande bênção ter convivido com você, aprendido com você a valorizar cada minuto vivido e ser feliz pelo simples fato de poder respirar. Que Jesus o abençoe na sua caminhada espiritual que, acredito eu, deve estar sendo de glórias. Mãe! Mãe! Exclamou Laís. Que foi, filha? Há tempos estou chamando e a senhora não responde. Estava tão absorta. É que Marina adormeceu em meu colo e entreguei-me aos meus pensamentos. O que deseja Laís? Nada, mãe. É que vim ver como estava Marina, só isso. Já que ela dormiu, vou colocá-la no berço. É melhor mesmo, filha, ela dormirá mais confortável. Laís entrou, carregando a filha no colo. Marília também resolvera entrar quando foi surpreendida por uma voz sofrida que a chamava no portão de sua casa. Aproximou-se educadamente e perguntou, eu a conheço? Não, Dona Marília, mas eu a conheço. Em que posso ajudá-la? Posso entrar? Dizendo isso, percebeu o ar indeciso de Marília e complementou, não tenha receio, não vim para fazer-lhe mal algum, ao contrário, vim pedir-lhe ajuda. Moro a 3 quadras daqui e estou passando pelo pior momento da minha vida. Total desespero. Sei que somente a senhora poderá entender o meu sofrimento e me ajudar. Marília enterneceu-se com a visível angústia estampada no rosto e nos olhos tristes daquela mulher. Abriu o portão e a convidou a entrar. Sentaram-se no mesmo banco no qual momentos antes brincava com sua netinha. Qual o seu nome? Yolanda. Em que posso ajudá-la, Yolanda? Dona Marília, Marília. Por favor. Está bem, Marília, repetiu. Estou vivendo, como já disse, o pior momento da minha vida, o fundo do poço, como todos dizem, e não vejo a tão famosa luz no final do túnel. Mas o que aconteceu de tão grave assim? Perdi meu filho, exclamou quase gritando.
E não posso aceitar isso. Ele era tão jovem, tão cheio de vida, de esperança, de ideais, e morrer assim, de uma maneira tão brutal, sem nenhuma razão. Por segundos Marília se ausentou e viu a si própria quando se separou de Fábio. O mesmo desespero, a mesma revolta, a mesma angústia e a mesma falta de